Olá a todos. Hoje nós vamos falar do som. O som, como nós já sabemos, é bem comum saber que o som ele tem o formato de explosão. Ele explode porque ele vai em todas as direções. Ele não vai somente numa direção. Às vezes nós falamos que vai numa direção só, mas não é. Ele explode. O som acontece isso. Ele vai em todas as direções. Por que eu quero tocar nesse assunto? É um problema de apartamento, porque nós temos casas e apartamentos. E os apartamentos têm um problema de som. Nós sabemos que quanto maior o ambiente, mais eco vai soar. O som vai sair em várias direções, vai bater na parede e voltar, vai fazer esse movimento. Dependendo da espessura da parede, o som vai bater, a vibração vai passar entre a parede e chegará ao próximo cômodo. E isso é comum, é um efeito sonoro que todos nós já vimos, já passamos. Você chega em qualquer casa que está vazia, você fala algo e vai dar um eco. Quanto mais móveis tem dentro de uma casa, menor é o eco. Todas as cidades têm problema com barulho, carro, pessoas falando, o vento, tudo isso acaba incomodando qualquer pessoa em um apartamento, porque tem o efeito sonoro que acontece constantemente nas casas e devido a isso o som ir e voltar, né, acaba te incomodando dentro de casa, na rua principalmente, que moram em casas, as casas, o som da rua, né, o carro do ovo passando vai trazer o som para dentro de casa, de acordo com o efeito e as barreiras que ele encontra para que essa onda venha mudar de frequência. Para que você entenda, para que você haja seu entendimento de forma bem simplória, estou tentando trazer aqui nada científico, uma forma simples para que todos possam entender de forma clara. Pensando nisso, nos apartamentos e casas que tem esse problema com som, pesquisando sobre isso, fui pesquisar sobre vários assuntos de som, de acústica, de reverberação, para entender como funciona tudo isso. E nas minhas pesquisas me sugeriram a espuma de casca de ovo. E eu fui entender por que a espuma de casca de ovo, né? Qual o motivo. Que eu queria entender o que ela era, né? Porque disseram que é super eficiente e tem empresas especializadas em vender essa solução de som. Porque o som é um formato explosivo de vibração, né? A reverberação é bater, é o eco em si, e a acústica é o ambiente que você tiver e a forma que esse eco bate e volta. Quanto mais lisa é a superfície, o som vai bater e vai voltar com um eco mais alto. Superfícies como vidro, tintas altamente brilhantes, o som bate e volta. Por isso, aumenta a quantidade de eco. Para um ambiente com acústica fechada, nós não queremos que ela soe eco. Então, usa-se a casca de ovo, que nada mais é que uma espuma de densidade 28 em formato de casca de ovo. Por que que acontece? O som bate no formato da casca de ovo e ele vai procurar meios de sair. Porém, como é ondulado, esse ondulado vai, as ondas sonoras vão batendo nela e vão perdendo a força. Então ela vai parando de vibrar, porque é isso que diminui o som. Se eu falar, a partir da distância que ela vai tendo, ela vai criando partículas tão minúsculas, vai parando a vibração que você não consegue ouvir. Então, o som não que ele desapareceu totalmente, porém ele ficou tão baixo que você não consegue ouvi-lo mais. Isso que é a propagação do som. O som pum, e ele vai até que chega um momento que ele perde a força e desaparece. Elas param, as ondas param de vibrar. Aqui com a espuma, essa aqui é uma espuma lisa D28, a mesma densidade da tal da casca de ovo. Não é a casca de ovo. Porém, como tem formato liso, o que acontece com a onda sonora? A onda sonora continua vibrando por cima dela. Porém, pelo fato de ser espuma, ela vai diminuindo o formato. Essa é a espuma. Se tem seu apartamento que você sofre com o som do vizinho, passos,
conversa, som de televisão, gente conversando, né? Em apartamento sempre tem isso, sempre teve, sempre terá e nunca vai mudar. Por quê? Para criar apartamentos com fechamento sonoro, quadriplica seu preço. O preço vai passar dos limites que você não vai nem conseguir comprar o apartamento. As soluções que nós temos para casas com janelas e portas, para janelas e portas, infelizmente, não tem solução barata. As soluções são caras e doem. Por exemplo, para você botar uma porta maciça, porque as portas só podem ser maciças. Não tem como você colocar a porta oca no seu apartamento ou na sua casa. Por quê? Porque tem a parte oca, né? Quando você fala, o som bate naquela madeira, madeira vibra, o som transmite dentro daquela parte oca e passa para lá de fora. Fraco, fraco, mas passa. Por isso a porta oca. Maciça, o que acontece? A onda vai passar pela porta, porém, pelo fato de ser maciça, as ondas sonoras irão parar no meio do caminho. O som passa? Passa, mas a dificuldade é maior. Por quê? Tem as frestas. O som passa pelas frestas. Então, se você quiser acabar com o som da porta, você põe uma porta maciça, seja ela de MDF ou de outra madeira maciça, aquelas que têm almofadas, né? Você perguntar para um marceneiro, ele vai te explicar o que são as almofadas de uma porta de madeira. E na cantoneira da porta você tem que colocar um acabamento de plástico ou um acabamento de pano, tecido, para que quando a porta bater ela vedar todas as frestas para o som não passar. A mesma coisa acontece debaixo da porta. Se você colocar aquele rodinho da porta, também será a solução para que o som não saia ou o som não entre. Nas janelas, a solução é mais cara ainda, que são as esquadrias. As janelas com esquadria, né? Que nada mais é que a janela com as cantoneiras. As cantoneiras e a parte de baixo, montando a cantoneira na janela, na requadração da janela. Coloca ali a cantoneira, depois vem com a janela com a cantoneira com o vidro duplo, né? Que são as esquadrias. Altamente caro, custo muito alto, né? Porém, eficiência até 60% de eficiência do som da rua. Para que o som da rua, principalmente em prédios, o som do vento e o som de automóveis não entre na casa, de preferência duas janelas. Vai botar a esquadria e depois da esquadria outra janela. Para que aquele som não diminua. Vai diminuir aí. Se você tiver um bom orçamento e fizer isso, vai dar um bom resultado. Então, quanto mais grossa for a parede ou mais grossa for o vidro, o som vai bater no meio do caminho, vai parar de vibrar e vai voltar. Tanto é que hoje em dia as janelas que tem de blindex, né, as janelas de blindex, hoje diminui bastante o som, porque o vidro é um produto, se não é poroso, o som bate, para atravessar o vidro é mais difícil, não é fácil. Porém, paredes de vidro seriam perfeitas. Porém, né, o custo-benefício é muito alto, não daria conta de fazer uma parede dupla de vidro de 10 milímetros dividindo um apartamento do outro. Seria perfeito, porque o som não passaria. Mas tem toda uma dificuldade financeira para custear uma parede totalmente de vidro. Para soluções nas casas que atrapalham o som de um lado para o outro, parede dupla. É impossível, não tem como fazer uma parede só para os dois, tem que fazer duas paredes. De preferência que entre as paredes tenha um material chamado lã de rocha. A lã de rocha entre as duas paredes seriam perfeito. O som de lá não vem para cá e nem o som de daqui vai para lá. Mas as duas paredes já solucionam. A mesma coisa acontece com drywall. Drywall, de preferência, duas paredes de uma para outra. E com elas com a lã de pedra, né? A lã de rocha que chama. Lã de rocha, ou tem um outro produto que é utilizado também, que é a lã de vidro, né? Que é fibra de vidro, que é mais grossa, tem quase 6 centímetros de espessura, e quando você for fazer sua parede de drywall, tem que colocar elas no meio entre uma parede e outra, de preferência duas paredes. Ah, mas eu tenho um apartamento que já tem as paredes, eu sofro com o som do vizinho e tudo. Infelizmente, não tem solução. A solução é derrubar a parede e fazer duas. Infelizmente, é fazer duas paredes, você vai perder um espaço, mas para solucionar somente assim, não tem outro caminho. O que pode acontecer com a acústica dentro do apartamento é diminuir
o eco. Você pode diminuir o eco. Por exemplo, uma das soluções perfeitas para restaurante, onde tem um restaurante que geralmente o espaço é muito grande, onde as pessoas têm aquele problema de eco. As pessoas falam gritando, né, dentro de um restaurante por causa do eco. O som das pessoas bate nas paredes brilhosas, a parede brilhosa, o eco, o som volta para as pessoas e por isso dá aquela confusão dentro de um restaurante. Você não consegue ouvir o que às vezes a sua companhia está falando, está conversando, se você vai para um lugar para conversar. Para evitar esse tipo de som, é uma sugestão aos donos de restaurante, nós podemos usar nas nossas paredes o carpete. Uma solução muito boa, barata, não é uma solução cara, né? É o carpete, ele pode ser utilizado, como também o EVA. O EVA, só que o EVA ele é liso e ele dá eco. Percebe? Olha, oi, oi, oi. Ele dá eco. Então o EVA não é uma solução assim boa, porque ela vai dar eco. Uma das soluções do EVA, ó, olha, ele abafa o som. E aqui vem o problema, a situação da acústica. Porque a acústica você vai evitar o eco. Então, por exemplo, o eco, você tem um instrumento sonoro, uma guitarra, um violão, uma bateria. Se você colocar carpete em todas as paredes, vai diminuir o eco. Então, se você estiver tocando, o som vai sair mais puro, né? Ele vai sair sem muita reverberação. Você vai colocar nas paredes, né? No piso, ou você vai utilizar a espuma de ovo, né? Ou também essa espuma também serve. A espuma de 5 centímetros, de 10 centímetros, vai depender do que você precisa. Às vezes 10 centímetros é um exagero, mas se você quiser pôr, não tem problema. Desde que você consiga colar na parede. O problema maior é que para que ela cole na parede. É a parte difícil, tá? Para o teto e piso, também tem soluções para o eco, porque nós sofremos às vezes com pisada de salto, né? Da parte de cima para baixo, tanto daqui para baixo. Num apartamento, no teto, infelizmente você vai gastar, né? Não tem jeito, você vai ter que tirar todo o forro de gesso, se for forro de gesso, certo? Se for forro de gesso, você vai tirar o forro de gesso. Entre o forro de gesso tem geralmente um espaço, que temos a altura do piso para colocar a cerâmica. Para baixo dele nós temos a compensação da laje e o isopor, um espaço vazio entre o forro e a laje e o isopor. Esse vácuo, quando pisa lá, o som ecoa, passa pelo piso e o concreto. Depois que passa o piso e o concreto, ele chega no vácuo. Pelo fato dele chegar naquele vácuo, ele acaba espalhando, reverberando. E quando reverbera, chega até você. Você consegue ouvir as pessoas levantando e batendo os pés em cima. Para solucionar, é simples, não é barato, é caro, você vai ter que arrancar o forro, infelizmente, ou pede para um gesseiro arrancar uma parte do gesso e colocar entre um e o outro a lã de pedra, lã de rocha. Colocar a lã de rocha ali todinha, ó, de preferência você coloque o gesso, uma camada de isopor fino, né, pode ser até de 3 centímetros, o isopor, e por cima do isopor a lã de rocha. Colocou a lã de rocha lá, por que a lã de rocha? Porque a lã de rocha ela é uma lã. Então, quando o som vai passar, e pelo fato de ser tecido e não tem efeito de mola, ele vai suavizar o som. Vai acabar? Não, não vai acabar. Mas vai diminuir consideravelmente. Você vai ter uma redução de som aí de até 80%. Vai te ajudar. Nas paredes a solução é fazer 2 paredes. Mas eu não tenho grana para fazer 2 paredes. Quais as soluções nós podemos utilizar? Lã, né? Tá aqui o carpete. Uma solução que não é muito legal, não é esteticamente bom, mas é o capacho, né? Capacho, pelo fato dele ter a parte superior porosa, percebe? Olha, é a parte porosa, porque a ideia é que esse som chegue até aqui e venha diminuir a velocidade do som. Como diminuir, e ele tem uma parte grossa, essa parte pode ser pregada na parede, colada, que dá um efeito na parede. Se você quiser meter tinta nele, né, você pode colocar colorido ou pintá-lo, né, desde que não seja uma tinta brilhante, tinta fosca. Quanto mais menos brilhante for a cor, melhor. Então, preto fosco, rosa fosco, verde fosco, o branco fosco,
Porque quanto mais a cor brilhante, mais eco acontece. E dependendo de onde estão as frestas, o eco vai assoar para os outros cômodos. Ele vai continuar. Então o carpete vai diminuir. Isso aqui vai diminuir, que é o capacho. O, o carpete, né? Carpete. O próprio algodão no teto também. Você pode colar no teto ele, né? Ele aguenta tinta, não tinta spray, tinta óleo que vai estragar, mas uma outra tinta suave, né? Dá uma tinta suave nele e coloca ele pendurado no teto, dá para fazer um bom acabamento, né? Tinta spray também pinta ele. Também vai diminuir bastante o som do teto. Só que dificilmente você vai encontrar peças numa espuma, né? Você vai ter que fazer, infelizmente. Vai ter que comprar espuma, cortar os quadradinhos, fazer um bom enfeite, cola dobrado, cola triplicado. Vai depender do seu dom artístico de fazer isso no teto. Vai acabar? Não. Vai diminuir, mas não vai acabar. Porque o ideal é paredes duplas. O ideal, todos os lugares tendo parede dupla, era perfeito. Porém, se você não tem a condição de fazer uma parede dupla, não tem a condição de fazer um novo forro, né? Mas as soluções são essas, que foi onde eu pesquisei sobre o som e a reverberação, né? O eco e a acústica. Então, se você quer um estúdio que não tenha eco, espuma, né? De preferência casca de ovo. Você vai colar tudo na parede e vai usar e o eco vai diminuir. Vai diminuir bastante, vai melhorar muito o som, a qualidade do som do seu estúdio. Né? E também vai evitar o som vindo de fora para dentro. Porque, como eu disse, as ondas sonoras elas vão bater na parede, vão, de acordo com o campo que elas vão enfrentando, ela vai diminuindo a sua força e sua potência. Esses aqui são equipamentos que eu vou usar para testes. Né? Vou envolvê-los numa caixa de som para ver qual que vai ser a eficiência de cada um para a vibração sonora. Né? Eu tenho a espuma de densidade 28, essa aqui é uma densidade 28 de 2 centímetros, ela tem 2 centímetros aqui e a densidade dela é 28, que você percebe que é flexível. A densidade 45 é mais dura, mais difícil de trabalhar, né? Mas pode ser um pouco maior, 33, vai depender muito do que você precisa. Porque quanto mais denso, melhor, né? Porque é uma barreira, como eu expliquei, é uma barreira que vai fazer o som, a vibração sonora diminuir. Eu vou usar o plástico envolto numa caixa de som, né? Que é o carpacho, que é uma das soluções que eu imaginei. O carpete, né? Vou envolvê-lo na caixa de som. E temos mais uma que é o EVA. Eu vou usar o EVA, né? Para fazer o teste, para ver qual que bloqueia mais o som. Mas o vídeo não ficar muito longo, o que eu trouxe para vocês foi sobre ecos, né? Ecos, som de rua, do som de rua para dentro do apartamento ou som do apartamento para fora. As soluções de janelas são as esquadrias, portas maciças, evite portas ocas. Piso, nós podemos, infelizmente, é obrigatório a quebrar o piso para poder fazer o piso flutuante. Piso flutuante é uma das soluções excelentes para diminuição de som, de salto para incomodar o vizinho de baixo. Né? O piso flutuante, você pode colocar o piso flutuante e entre o piso flutuante você pode colocar a lã de vidro, né? Lã de vidro ou lã de rocha, que vai colocar ali, geralmente ele tem uma altura e entre um e o outro a lã de rocha que vai diminuir o som para o vizinho de baixo. Né, o teto, já falamos que é o forro. O forro, infelizmente, tem que botar um forro de drywall, né? Um forro de drywall, de gesso. Esse forro de gesso ele tem que ter as camadas dentro, infelizmente, não tem jeito. Ele tem que colocar ali uma camada de isopor e uma camada de lã de rocha para poder fazer compacto para que o som não reverbere. Infelizmente, você vai ter que gastar uma grana para tirar o forro da sua casa e fazer de novo. E sempre tinta fosca. Todas as paredes, de preferência, tinta fosca. Branco fosco, branco gelo fosco. Não use tintas brilhantes, porque quanto mais tinta brilhante, mais eco acontece. E pelo fato de ter mais eco, a consequência é o eco constante. Como disse antes, uma casa com um cômodo muito grande e vazio, o eco é enorme. E quanto mais móveis, melhor a situação do eco. Né? Então, para que não aconteça com você às vezes um cara vai te oferecer uma solução mirabolante, vai usar uma grana louca que você vai aplicar e não vai te solucionar. Para que eu trouxe o que é acústica, o que é o eco e o que é o som, para que você entenda como funciona. A partir do momento que você entendeu como funciona,
você consegue trazer soluções, que é diminuir o eco ou o vai e volta da reverberação sonora, né? Bateu, voltou. Então, como você pode imaginar, nós temos um cômodo, o som vai e volta, por isso do eco. Ah, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que que tem o eco nas montanhas? Pelo formato de concha. O formato de concha, quando você grita, o som vai, como ele vai em todas as direções, para cima ele desaparece, porém para baixo ele bate e volta. E tem um formato de eco, ele vai fazer tom, voltar. Porque ele vai continuar vibrando para dentro da Terra, porém o que sobra ele volta. Porque o som não é um conjunto de partículas bloqueadas. Ele é um conjunto de partículas soltas que eles vão totalmente em todas as direções e dependendo do local, ela vai bater e voltar. É uma possível solução que vocês possam estudar, não estudar assim, eu falo estudar não é que você vai pegar um conteúdo e estudar física. Não, vocês vão pegar e ver qual é o melhor formato. Eu posso fazer no próximo vídeo, nos testes que eu fiz, qual desses produtos foram mais eficientes no bloqueio sonoro e mostrar para vocês as soluções que você pode usar no seu apartamento, na sua casa para diminuir o eco e a reverberação sonora, tá bom? Valeu, obrigado. Dá um like aí se você gostou do conteúdo, né? E estamos aí até a próxima. E ditam aí qualquer coisa no comentário. Valeu, obrigado. Até a próxima.